Entendo. Deixa eu ver aqui um outro relato. E aí, quais são os seus maiores medos com relação às suas filhas que ainda estão na adolescência? Um dos meus grandes medos que eu compartilho com o André a mesma coisa. Delas se machucarem de algum engraçadinho que elas ainda estão descobrindo, né? Paquerinha e tal, não chegou nada mais. Mas eu já me preocupo, porque eu falo, será que minhas filhas têm autoestima o suficiente de chegar para um carinha e falar, não estou afim, não encosta em mim, ou com a inocência que elas ainda têm de chegar num ambiente de pessoas amigas, de casa e tudo, Deus nos livre, guarde algum engraçadinho fazer alguma coisa, será que elas estão preparadas para reagir a isso? Porque eu acho que isso é tão dilacerante, assim, esse vexame, essa humilhação, essa vergonha, né? Porque eu acho que é um momento de vergonha você não saber como lidar com essa situação que a pessoa está te enfrentando, está te engolindo. Então, acho que esse é um medo muito grande que eu tenho e que eu bato muito nessa tecla com elas. Ninguém tem direito de encostar, falar qualquer coisa que vocês não queiram, né? Eu procuro falar isso da minha forma, porque é uma grande preocupação. E eu assim. sempre falo com as minhas também, dentro disso que você está citando, eu falo assim, olha, quando você sentir que for a hora, se você achar que é a hora, sai fora. Sai fora. Não embarca em roubada. Está incomodando aqui, né? Roubada por causa dos outros, por causa do outro, sabe? E não dá mais, o tempo não está mais. E sobretudo nessa fase delas, assim, eu digo assim, filha, olha, e às vezes eu fico, porque eu volto a dizer, o negócio da birita, eu falo, pelo amor de Deus, não, bebeu, não dirige, não entra em roubada com galerinha de carro, bebendo, não sei o quê. Fala assim, ó, meu pai acabou de ligar, eu preciso conversar com ele urgente, pega um Uber, sai fora. Porque os exemplos que a gente tem de crianças que... E a gente já foi adolescente, né, André? Imagina, eu tive uma vez que eu estava saída de peça, restaurante, eu não lembro como que cheguei no hotel. Pois é, exato. Entendeu? Eu falei, meu Deus, olha que inconsequência. Aí são coisas que a gente vive. Eu sou um sobrevivente, porque a minha geração, como eu te falei, que é uma geração da praia do Rio de Janeiro, nos anos 60, 70... muitas dos meus amigos morreram ou estão em estados que não voltaram de viagens e tal, né? Então, eu acho que eu tenho muito medo disso também. Pode ser até como é que se diz, como é que se fala isso em psicologia? Uma projeção, transporte meu para elas, e quando eu converso com elas dizem assim, pô, pai... Nada a ver, tem nada a ver, pô. Pode deixar. Então, por que você está falando? Tudo bem, tá tudo certo, mas não esquenta não. E eu tô achando que o negócio né? Porque isso também a gente tem que ter como tomar cuidado quando a gente conversa com os filhos, né? Porque o quanto de projeção tem naquilo que eu estou trazendo. Quanto é meu e o quanto é do outro. Né? Mas aí até fazendo essa inversão, assim, né? Fica evidente o quanto vocês criaram essas habilidades de diálogo. Mas o que é que vocês, e aí André para você, depois a Bi se quiser complementar, o que é que você aprendeu com elas? E aí, nessa fase da adolescência delas, assim, você chegou a ter essa escuta de falar assim, peraí, o que elas estão me trazendo? Deixa eu ver se eu preciso aprender algo. Aconteceu isso com você? Eu acho que aconteceu e acontece até hoje. Assim, eu acho que eu às vezes não, quase na esmagadora maioria das vezes que eu estou com as minhas filhas, eu aprendo com elas muito. Sobretudo hoje em dia sobre essa questão da diversidade também, sabe? Coisas que elas já defendem há muitos anos. Muitos anos. E a gente se pega e fala assim, nossa, caramba, ele tem toda a razão, né? Tá me dando uma aula aqui, né? Coisas que a gente, preconceitos, né? Nossos, antigos, coisas que a gente fala, atitudes que a gente tem, formas com que a gente lidar com as pessoas, com os relacionamentos. E elas já desde lá vão falando assim, pô, pai, não é assim, é assado. E desde sempre, porque como também elas viveram num ambiente
de artistas, que a mãe e eu também somos artistas, eu acho que dá também à criança uma liberdade mais de ter acesso a essa informação que você fala, que hoje em dia chega com muito mais rapidez. Né? E não só pela via dessa tecnologia, como também na busca delas pelo conhecimento. A arte tem essa possibilidade, né? A arte é plural, é mais diversa, é mais aberta às mentalidades, então pode ter favorecido. E as amiguinhas delas, né? Eu vejo que havia e continua tendo hoje em dia eu gosto de falar essa palavra, uma verdade maior em se dizer as coisas. Concordo. Sem mascaramentos, né? Sem filtros, né? Sem filtros. Eles são diretos. Eles são mais diretos. Ele fala, não é isso não. Eu falo um negócio na minha peça que é o seguinte, eu dedico 10 minutos do espetáculo que eu faço a piadas racistas, homofóbicas, piadas antigas. A plateia vem abaixo de tanto rir. Bem abaixo. Riem de bater palma em cena aberta. Aí eu paro e falo, eu queria aproveitar agora que eu estou cansado, vou beber um copo d'água, eu queria levantar uma questão aqui. Essas piadas têm graça? Silêncio. Silêncio absoluto. Eu vou dizer porque eu estou meio confuso. O que tem graça e o que não tem graça? Qual é o humor atual? O que é politicamente correto e o que não é politicamente correto? O politicamente correto é correto? O politicamente correto é correto. Se é politicamente correto, é correto. Mas é foda, porque eu falo uma coisa às vezes na minha casa e minha filha diz assim, pai, você não pode falar isso não. E ela tá certa. E eu digo, mas filha, eu falo isso a minha vida inteira, perdão, eu também tô certo. Eu acho que tem um problema de desarmonia, de desequilíbrio de gerações. Eu acho que a gente tem que harmonizar as gerações sem demonizar o tempo. Aí minha filha diz assim, não, pai, isso não é problema de geração. Isso é um problema racista, homofóbico, estrutural da nossa raça, do nosso povo, da nossa gente. Toma! Eu também Mas eu acho que até, isso. aproveitando a oportunidade, né, dizer para quem está assistindo que essa reflexão das gerações é algo muito rico, porque a possibilidade da gente abrir escuta, né, e aí, respondendo a pergunta do episódio, né, se aprende mais ou se ensina mais, a resposta depende do quanto você está aberto para isso. Exatamente. Mas o que a gente vê das gerações é que as gerações mais recentes, elas receberam um conhecimento que foi maturado ao longo do tempo. Então é mais fácil de se absorver. É verdade. Mas ele foi sendo maturado. E aí quando a gente conhece isso, entende isso, a gente vê que esse conhecimento era para ter chegado já muito antes. Porque muita gente passou historicamente por um lugar de sofrimento, passou por um processo de desconforto, né? E que só não se livrou do sofrimento porque esse conhecimento não estava acessível. Claro. Então, existe uma urgência mesmo, né? Uma urgência de uma geração que hoje entende que esse conhecimento era para ter existido muito antes. Mas é muito interessante pensar que isso só acontece se a gente abrir a escuta. Se a gente abrir e falar, então tá, filha, me explica. O que é? Eu errei no quê? Como é que é isso? Né? Então, aí que entra a questão dos pais, da gente ter a consciência que nós não sabemos tudo. Porque existe uma geração, existe, né, tá ali na veia, no ensinamento de anos e anos, que pai é pai, respeita, eu sei o que eu estou falando, eu estou te ensinando, né? Crescemos assim. E não é assim. A gente tem que se colocar no lugar que a gente também está aprendendo. O Richard Bach tem uma frase que é incrível, que eu sempre falo para os meus alunos, que é o seguinte. O Richard Bach diz assim, o mestre é aquele que mostra para você que você sabe tanto quanto ele. Então eu acho que o diálogo, por incrível que pareça, hoje em dia as pessoas estão mais totalmente voltadas para os seus monitores. Mas pelo que você está falando, pelo que eu estou sentindo, eu acho que nós estamos vivendo um momento de grandes diálogos. Que maravilha, né? Sim.
Que maravilha. Eu falo que a gente está vivendo um momento de grande possibilidade de diálogo. Sim, em alguns contextos ele acontece, em outros ainda não, porque as pessoas não se abriram para essa escuta, mas a possibilidade de dialogar, né, isso que você falou do espetáculo, essa possibilidade de gerar um questionamento no público, talvez isso há pouco tempo atrás não ia ser feito, não era feito. E é uma mudança muito rápida, né, André? Assim, não, e você vê dentro de casa, o André está com 2 filhas adultas já, e existe esse diálogo. Né? Elas estão ali e ele está aberto para ouvir, é isso que é importante. E eu tenho que estar aberta a ouvir com uma menina de 14 anos. Com certeza. E a mãe que tem um filho de 12 anos que já sabe muita coisa também, ela tem que saber, o pai, a mãe, quem cuida, tem que saber que a criança também tem coisa a ensinar. Com certeza. Tem que estar aberta a essa escuta e não falar, não é isso, eu sou teu pai, sou tua mãe, sou teu avô, você tem que me respeitar, não, e é assim, pronto. Não é mais assim. Não é. Aliás, nunca devia ter sido assim, mas foi assim. Foi. Né? E a gente tem que mudar. A minha geração, né, a sua geração. Com certeza. Tá Você sabe que até no processo criativo das minhas peças, quando eu estou escrevendo, que as minhas filhas vão aos ensaios, elas também produzem comigo, me ajudam. Que legal. Então, a gente trabalha em família. Várias vezes, elas paravam o ensaio e diziam assim, pai, você não pode falar isso. Eu tenho amigos, se você ouvir o senhor falar isso, eles vão ficar putos da vida com o senhor. Não faça isso. Eu falo, caraca, é verdade, perdão. Aí eu digo na peça, eu sempre falei isso a vida inteira, então para de falar, meu irmão. É simples, né? Para de falar. É coisa estrutural mesmo, né? Você vai trazendo. E eu acho que esse momento que você fala que me emociona muito do novo diálogo, desde que haja vontades, né? O diálogo é adição de 2, né? Esse avô, bababá, não era diálogo, era monólogo. É, total. É isso aqui, assim, assado, assim. Não, a minha mãe, quando me chamava de Bianca, que isso? Nossa, eu me escondia aí. Falei, lá vem. Falou Bianca, sim senhora. Não precisava nem falar mais nada. Mas vou falar Beatriz, Sofia, o que é, mãe? Entendeu? Quem foi, mãe? Quem foi, Bianca? É tão maravilhoso você chegar para sua filha hoje, com 15, 16 anos, e dizer assim, me explica aí, filha, como é? Nossa, acho que isso merece uma celebração assim, dionisíaca, porque é o máximo da interação, né? Disso que a gente e olha tá que falando. legal, né? Pensar que a partir do momento em que o pai, a mãe, o educador, né, o responsável faz isso, ele chancela o espaço para que o filho também faça isso, de falar, pai, então me explica. Né? Porque quando vem sempre de uma via, né, desse lugar de autoridade que a gente fala, e que a psicologia questiona muito isso, né? Assim, pai, mãe, avô é responsável, não é dono daquele indivíduo, não tem aquela propriedade, ele é responsável, né? E aí quando você cria esse espaço de falar assim, bom, eu como exemplo tô te dando esse exemplo de que eu quero escutar. E aí você chancela que o outro pode dizer, então eu também quero te escutar. E não eu tenho que te escutar porque você é pai, eu tenho que ouvir porque você é mãe, não, eu te ouço porque você também me ouve. Maravilhoso. E olha que saúde de relação, né, que a gente consegue criar. Maravilhoso. Viu? Só exercitar. Exercitar. É difícil para muita gente, né? Fala, pô, é difícil, mas é possível. Tem que estar aberto a isso, tem que entender que isso é possível, para que você tenha uma relação melhor. Se fosse, às vezes eu faço isso, se fosse um amigo delas, uma amiga, e eu fosse questionar algo, ou a gente fosse discutir algo, eu ia tratar esse amigo ou amiga da mesma forma que eu trataria minha filha? Eu falaria da mesma forma que eu falaria com meu filho? Não falaria. Não é meu filho, então eu vou tratar de, né? Tem que parar para pensar. Você consegue equalizar, né? O que é específico, o porquê é filho, o porquê é adolescente, o porquê é... Não, e por que os filhos, por que os amigos dos filhos adoram as outras mães? Porque as outras mães tratam eles com dignidade, com respeito, como qualquer outro ser humano, né? Aí quando chega o nosso filho, não pode fazer isso, não quer isso, não dá mais, né? A gente bate nessa tecla diferente, assim, porque acha que é seu, né? Saiu daqui, né? É meu. E não é da vida, né?